Capítulo 9 Descendo o penhasco. Nos dias seguintes, Wang Lin confiou nos pássaros que foram sugados para dentro da caverna e se espalharam pela parede para se alimentar. Ele passou a maior parte do tempo observando cuidadosamente a conta de pedra. Cada vez que o orvalho aparecia, ele o esfregava no braço. Ele fez isso até que seu braço estivesse totalmente recuperado. Ele sabia que esse orvalho era extremamente valioso, então ele coletou um pouco no crânio de um pássaro. Nesse dia, ele aspergiu o orvalho que havia coletado nos últimos dias em um pedaço de pano e cuidadosamente torceu a conta. Depois de se certificar de que não cairia, ele chegou à entrada da caverna quando a força de sucção parou. Ele usou os dentes para rasgar as roupas e amarrou-as, depois amarrou uma ponta a uma pedra e a outra em volta da cintura e desceu lentamente. Wang Lin havia descido cerca de 5 ou 6 metros quando sua mão escorregou. Seu corpo caiu rapidamente, mas felizmente suas roupas eram duras e deram-lhe tempo para se balançar em direção ao penhasco e se agarrar a um galho antes que o tecido rasgasse. O suor frio brilhou na testa de Wang Lin. Quando olhou para baixo, estimou que ainda estava a 20 metros de altura. Com uma mão agarrou um galho e com a outra agarrou o pano e amarrou o pano ao galho. Só então se sentiu aliviado. Ele cuidadosamente se moveu de volta para a borda do penhasco e então começou a descer novamente. Quando ele estava a 10 metros do chão, o pano havia esticado até o limite. Wang Lin saltou sem pensar duas vezes. Suas roupas não suportaram o peso e começaram a se despedaçar, mas ainda assim ajudaram a amenizar a queda. Wang Lin sentiu o vento acariciar seu rosto na descida, assim como os galhos quebrando sob ele, retardando sua queda. Ele posicionou seu corpo corretamente ao pousar, os dedos dos pés apontando para baixo, e rolou como uma bola ao tocar o solo. O chão parecia uma faca de pedra que perfurou seu corpo, criando vários cortes profundos, especialmente um corte nesta perna. Era tão profundo que dava para ver os ossos. Wang Lin, com a visão embaçada, respirou fundo. Ele lutou para colocar na boca o pano que estava em volta do pescoço que continha a conta e sugou um pouco do orvalho que estava no pano. Depois de um tempo, ele lutou para se sentar e, com as mãos trêmulas, pegou o pano e o apertou acima do ferimento em sua perna, enquanto algumas gotas de orvalho saíam. Uma sensação fria foi emitida do local onde estava o ferimento. Depois de ter feito tudo isso, Wang Lin caiu no chão e orou para que nenhum animal o atacasse antes de se recuperar. Naquele momento, ele ouviu um grito à distância. Taizu, onde você está? Wang Lin ficou pasmo. Ele ouviu com atenção e percebeu que era a voz de seu pai. Sem tempo para pensar, ele usou toda a força que restava em seu corpo para gritar: Pai! Estou aqui! Um arco-íris se aproximou à distância, circundou o penhasco perto de Wang Lin por um tempo e depois desceu. Uma espada de luz desceu e se dissipou, revelando um discípulo da seita Heng Yue com o pai de Wang Lin em seu braço, franzindo a testa para Wang Lin. Quando o pai de Taizu viu seu filho, ele imediatamente começou a chorar. Ele correu até Wang Lin e o abraçou. Enquanto chorava, ele disse: Taizu, o que você estava pensando? Por que você tem que ser tão teimoso? Você já pensou em como seus pais viveriam se você morresse? Aspas. Wang Lin ficou pasmo. Depois de pensar sobre isso, ele percebeu que seu pai havia entendido mal e pensou que ele estava tentando cometer suicídio. Depois de olhar para si mesmo e ver como seu corpo estava machucado, ele não pôde evitar uma risada amarga. O discípulo da seita Heng Yue, sobrenome Zhang, olhou para Wang Lin. Ele olhou para o penhasco acima e viu as roupas que haviam sido rasgadas antes. Com alguns saltos, ele subiu até chegar à caverna. Ele sentiu uma força tentando sugá-lo e mostrou uma expressão surpresa. No entanto, ele se recuperou rapidamente e saltou para baixo como se a força não fosse grande coisa. Ele disse, humilde, seu filho queria suicídio, mas foi salvo por esta força de sucção natural da caverna. Agora que o Wang Lin foi encontrado, vamos voltar à seita e fazer com que o ancião tome uma decisão. Aspas. O discípulo da seita Heng Yue arregaçou as mangas, agarrou a dupla pai e filho e rapidamente deixou aquele lugar. Depois de um tempo, eles chegaram ao pé da montanha da seita Heng Yue, então subiram os degraus e se aproximaram do pico. Voltar para cá desse jeito fazia com que o Wang Lin tivesse sentimentos contraditórios. No pico, havia muitas pessoas com expressões feias. O discípulo Zhang rapidamente se aproximou de um deles e sussurrou algo. A testa do velho enrugou e disse com uma voz fria: Já que a pessoa foi encontrada, mande-a para o quarto de hóspedes para reuni-la com sua mãe.
Na sala, quando a mãe de Wang Lin viu seu filho, ela imediatamente começou a chorar e correu para abraçá-lo. Depois de ouvir seus pais, ele finalmente soube o que estava acontecendo. Quando ele fugiu de casa, seus pais voltaram para a família Wang para encontrar seu quarto tio. Os três temiam por sua segurança, então eles foram encontrar o pai de Wang Zhu. Com a pressão de seu quarto tio, o pai de Wang Zhu relutantemente fez com que os membros da família a ajudassem e pedissem ajuda da seita Heng Yue. Esta é a primeira vez que a seita Heng Yue encontrou algo assim e optou por ignorá-lo a princípio. No entanto, a razão pela qual Wang Lin fugiu de casa foi por não ter sido aceito na seita Heng Yue. Embora a seita Heng Yue não se importasse com a vida e a morte de um mortal, se ele realmente morresse e a notícia se espalhasse pelos vilarejos próximos, os pais não vão querer que seus filhos tentem entrar na seita. Preocupados com o futuro, eles enviaram alguns discípulos para fazer buscas na área. O pai de Wang Lin ainda estava preocupado, então ele o seguiu. E foi isso que causou a cena diante dele. Depois de um tempo, alguém mandou um remédio. A mãe de Taizu agradeceu apressadamente a pessoa que o entregou e cuidadosamente alimentou seu filho. Este era realmente um medicamento produzido por uma seita imortal. O efeito foi extremamente bom. Depois de beber, Wang Lin sentiu que havia se recuperado bastante e seu ferimento começou a doer muito menos. Os pais de Wang Lin estavam incessantemente dando palavras de conforto a ele. Ele queria explicar tudo para eles, mas não tinha certeza se eles acreditariam nele. Naquele momento, em um salão da seita Heng Yue, vários anciãos estavam sentados ouvindo o discípulo Zhang descrever como ele encontrou Wang Lin. No final da longa mesa, um homem de rosto vermelho disse descontente: "O que a vida e a morte de um mortal têm a ver com um imortal como eu? Veja as outras escolas imortais, quais delas são como nós, que mandam pessoas para encontrar uma criança que tentou suicídio porque não foi selecionada. Isso é vergonhoso." Aspas. Ao lado dele, um homem de meia-idade com uma cara fria disse: "O que a anciã disse está correto. Em todas as seitas dentro do estado de Zhao, apenas nossa seita Heng Yue é assim. Mas se aquela criança realmente morreu em nossa cordilheira, os pais temerão que seus filhos tentem o suicídio se forem rejeitados. Então, quem se atreveria a nos enviar seus filhos?" Aspas. Um velho com manto tomou um gole de chá e disse lentamente: "Na realidade, não é porque nossa seita Heng Yue recusou que devemos selecionar discípulos que sejam adequados para o cultivo de mortais? Se fosse há 500 anos, quem se importaria com o que os mortais pensam?" Aspas. Finalmente, um velho cheio de rugas suspirou e disse: "Se este jovem tentasse suicídio uma vez, ele poderia tentar suicídio novamente. Bem, para evitar que esse problema continue, vamos apenas fazer uma exceção e aceitá-lo como um discípulo." Depois que ele terminou de falar, ele deu uma olhada de lado para o homem de meia-idade.